Você conhece sobre os temperamentos, já leu sobre o assunto, já estudou, sabe as características dos temperamentos, sabe até qual é o seu temperamento. Já tentou aplicar tudo isso na sua vida e nada deu resultado. A partir daí você acha então que os temperamentos não servem para absolutamente nada e que isso daí é a história da carochinha. Pois nesse vídeo eu vou te mostrar por que isso acontece e por que, com um estudo profundo sobre os temperamentos, sua vida pode ser desbloqueada e você vai alcançar a vida que você sempre quis. Deixa eu adivinhar. Você tem uma vida totalmente bloqueada. Sabe aquela sensação de tipo, não vou dar conta de fazer tudo. O dia é muito pequeno, eu precisava de mais horas do meu dia. Ou então, tenho grande dificuldade de lidar com os meus filhos, Ana. Eu não tenho uma comunicação saudável com ele, é um briguerê aqui dentro de casa. Ou então, me falta paciência, eu não tenho como conversar com as pessoas, eu não consigo me posicionar. Eu sempre saio brigando, né? Eu não consigo ter um diálogo saudável com ninguém. Aquela sensação de tipo, eu faço diariamente, todos os dias, muitas coisas e a sensação é de que eu não saio do lugar e que a minha vida está estagnada e eu fico cada vez mais cansada. Eu sei, você deve ter se encaixado em uma dessas características que eu te falei aqui. Essas são as principais queixas de todas as pessoas que eu atendo como psicoterapeuta e também as queixas que eu recebo lá nas minhas caixinhas de pergunta no meu Instagram. Aliás, se você não me segue, segue lá, Sacomani com 2 Cs, Ana Paula. Lá eu posto diariamente conteúdos que podem sim te ajudar. E foi por lá, por meio desse canal, que todas essas dúvidas, que todas essas queixas, né, surgiram. Além, claro, dos atendimentos que eu faço. E aí eu comecei a observar que, mesmo que a pessoa acessasse o meu canal ou viesse até mim, né, em busca de um tratamento, que soubesse, né, o que era temperamento, a primeira queixa delas, ela falava assim, ó, Ana, isso não funciona, né? Ou então a pessoa tentava negar o seu temperamento, né? Ficava ali, mas eu não gosto muito desse temperamento, não faz muito sentido e tal. Então, portanto, o que eu pude concluir? Que mesmo as pessoas tendo o conhecimento sobre o seu temperamento, sobre os outros temperamentos, e mesmo tentando aplicar tudo isso na sua vida, elas não conseguiam atingir nenhum resultado, né? Então eu observava o quê? Que elas iam ler livros sobre temperamentos, elas iam buscar informação na família ou com amigos que já, né, tivessem tido acesso a essa informação, até mesmo próprios terapeutas também que trabalhavam um pouquinho com isso, e mesmo assim ainda tinha aquela sensação de que não era reconhecida, de que o seu sentimento não era entendido por ninguém, nem por ela, que não conseguia sair do lugar. Sabe quando você fica rateando no mesmo lugar, né? Não está satisfeita no emprego, não consegue arrumar outro, não consegue se movimentar para sair de lá. A sua comunicação é truncada, ela não se faz claro, o outro não te entende, ou então você nem consegue expressar o que você está sentindo. Essas são queixas comuns de pessoas que, mesmo tendo acesso a todo esse conhecimento que está aí disponível nos livros, não conseguia sair do lugar. E, portanto, a promessa qual que era? Depois de você entender o seu temperamento, de saber, né, de conhecer as suas características, você vai conseguir controlar a tua vida. Essa geralmente é a promessa, né? Saiba o seu temperamento e as suas características e passe a controlar a sua vida. E aí eu percebo que existe uma frustração muito grande das pessoas que tentam acessar esse conhecimento dessa forma, né? Por vários motivos, né? Mas o que eu queria mesmo chamar a atenção é do controle do negócio, né? Porque assim, a promessa é que você vai controlar a sua vida. E essa é uma grande mentira, né? Eu queria que vocês fizessem uma reflexão e veja se faz sentido para vocês pensar que nós não temos controle de nada. Pouquíssimas coisas a gente tem controle. Nós temos controle, por exemplo, da comida que a gente come, do tanto de água que a gente bebe, do horário que a gente vai dormir.
Mas na grande maioria, né, das coisas a gente não tem controle. Você não tem controle da sua vida. Agora, olha se faz sentido para vocês. Ao invés de controlar a sua vida depois que você acessa o conhecimento profundo sobre os temperamentos, vamos administrar a nossa vida depois que eu acesso conhecimento profundo sobre os temperamentos. Por quê? Porque eu naturalmente sei como eu me comporto. Se eu entendo o meu temperamento, eu sei como é que eu me comporto, eu sei qual vai ser o meu impulso, eu sei qual vai ser a minha reação maior. Portanto, eu passo a administrar, eu passo a construir ferramentas que, portanto, me dá poder, me dá sabedoria para agir ou não agir. Entendeu que é diferente? Qual é o controle que você tem disso? Você não tem controle nenhum. Apenas você, conhecendo como você age naturalmente, você passa então a ter a boa administração dos seus atos, porque naturalmente os seus atos serão aqueles. E não tem como você controlar. Por exemplo, eu não tenho como falar para uma colérica deixar de ter a ira como movimento na sua vida. Eu não tenho como deixar de falar assim, melancólico, olha só, nunca mais sinta tristeza na tua vida. É o combustível que movimenta a colérica. Se eu faço isso, eu tiro a sua essência, eu tiro o seu tempero de vida. E aí, ao invés de eu criar um movimento na sua vida, criar condições para que ela conquiste o que de fato faz sentido na tua vida, ela vai ficar parada. É o que a grande maioria das pessoas fazem. Quando acessam o temperamento, quando acessam o conhecimento dos temperamentos, tem algumas ilusões quanto a esse conhecimento. O primeiro deles é acreditar que, sabendo das suas características, já vai resolver o problema. Então, se eu sei que eu sou melancólica e, portanto, eu tenho a tristeza como movimento como sentimento que movimenta a minha vida, né, que é tida inclusive como uma coisa ruim, eu vou negar a tristeza, eu vou me distanciar da tristeza, né? Se eu sei que eu tenho a ira como movimento, né, lá dos coléricos, né, cólera, né, eu vou deixar de ter raiva, vou sentir menos raiva. E vocês percebem o quanto isso fica pesado? Se eu naturalmente, veja se faz sentido, se naturalmente eu fui constituída para ter um movimento, para ter em mim uma quantidade maior da tristeza, da ira, da preguiça, da alegria, como é que eu vou tirar isso? Sendo que isso é mineral da minha constituição. É como se eu tivesse uma pedrinha, que eu não tenho nenhuma pedrinha aqui, mas é como se eu tivesse uma pedrinha, tenho sim. É como se eu tivesse, olha só, uma pedrinha constituída por um mineral. Para que essa pedra fique dessa cor, constituída, né? Ela tem uma constituição mineral. Nessa constituição existem elementos que façam que ela fique assim, marrom. Eu não tenho como tirar essa constituição, porque é mineral, é dela, pertence à pedra. Da mesma forma, é a minha constituição. Eu sou constituída por um tempero de vida, por sentimentos que faz com que eu me movimente com mais facilidade na vida. Portanto, se depois de ter acesso ao conhecimento dos temperamentos e eu não sei aplicar isso de forma sábia, com conhecimento profundo, eu vou tender a negar as minhas características que me movimentam. Por quê? Porque quando uma pessoa geralmente acessa esse conteúdo sem um profissional com um pouquinho de jogo de cintura para fazer essa leitura, ele vai dizer assim, ó, o profissional pro seu paciente, por exemplo, vamos controlar a sua ira, vamos controlar a sua raiva, vamos controlar a sua tristeza. Gente, olha o quanto pesado isso é. Olha a diferença. Vamos administrar a sua raiva? Vamos administrar a sua tristeza? Vamos administrar a sua alegria para que ela não seja
demasiada, muito grande, para que você não fique só no prazer. Vamos administrar a sua passividade para que você não se torne uma pessoa pesada para os seus companheiros. Perceberam que entre controlar uma coisa e administrar outra coisa são completamente diferentes e que uma se torna pesado. Por isso você se castiga, você se pune, porque daí você fala, poxa, eu sei que eu tenho que controlar minha raiva, mas a sua raiva não vai ser controlada, porque mineralmente ela faz parte de você. E não tem como você arrancar essa raiva, porque ela faz parte da sua constituição química, física, biológica. As doenças físicas têm grande raiz dela, muitas delas, tem fundo emocional. Tá aí, porque você tenta controlar os seus sentimentos ao invés de administrar, ao invés de acolher. É como se você tivesse uma criança e ao invés de você educar a criança, dizer para ela o que fazer, você querer trancar ela dentro de um quarto. É a mesma coisa. Você tem a ira, por exemplo, e ao invés de você dizer para a ira como é que ela tem que se comportar, você está administrando, você está educando, você pega e tranca ela dentro de você aí e diz para ela, você não pode sair daqui. Olha, ira, eu não quero mais sentir você, porque agora eu vou controlar tudo. Perceberam quanto isso é pesado? Perceberam quais são os reflexos que isso vai causar na tua vida? Além da sua vida ficar toda travada, essa disfunção gera doença no corpo físico. Eu já falei aqui em alguns vídeos, nós somos seres complexos. Nós não somos só formados por essa caixinha de ossos. Nós temos um mental, nós temos um sentimental, nós temos a energia que nos cerca. E todas essas outras áreas, essas outras peças, esses outros corpos, que quer como você queira chamar, eles precisam ser olhados sobre a ótica dos temperamentos. Aqui está o grande motivo pelo qual a grande maioria estuda temperamentos, faz curso, estuda, lê livros e não consegue ver um resultado que impacta na sua vida, que destrave a sua vida. Porque ele acredita que só tendo a base, só tendo conhecimento sobre as características do seu temperamento e dos outros temperamentos e controlar tudo isso, a sua vida vai mudar. Esquece dos outros corpos, esquece e nem sabe muitas vezes que a gente não tem controle de nada e que nós precisamos apenas administrar as coisas. E aí isso gera frustração, isso gera dor, isso gera um sentimento de incompletude, de incapacidade, porque daí você tenta e você não consegue. Mas se todo mundo fala que é bom, por que eu não consigo? Certo? E aí cai naquela velha história, isso daqui não existe. Isso aqui não é verdade, isso aqui é falso. Porque tenta controlar as coisas e a gente não tem controle de nada. Perceberam como isso é pesado? Portanto, se você quer uma vida mais tranquila, se você quer mais tempo, se você quer produzir mais, se você quer sair de onde você está, se você quer ser reconhecida, você precisa aprender a olhar os temperamentos não só sobre o aspecto das suas características. Lógico que conhecer as características é o primordial, né? Dali a gente parte. Mas dali a gente parte para um conhecimento profundo, para sabedoria. O que eu vou fazer com isso? Por quê? Saber que o colérico tem a ira, que o melancólico tem a tristeza, que o sanguíneo tem a alegria que movimenta, que o fleumático são pessoas mais lentas. Isso daí é fácil. Está escrito em todos os livros que você pegar sobre temperamento. Inclusive, se você der um Google lá no YouTube ou aqui no Instagram, você vai achar pessoas que falam justamente disso. Os melancólicos com as suas tristezas, os coléricos com as suas cóleras, com as suas raivas. Ok, isso é fácil. Mas e o que eu faço com isso? Aliás, o que é a raiva, o que é a tristeza, o que é a alegria, o que é a passividade, o que é o orgulho, o que é a avareza? Como é que eu posso usar isso ao meu favor? Isso
que é conhecimento profundo. Isso que é sabedoria. É isso que te destrava na vida. É isso que te permite ter a vida que você quer. Mais tempo, mais tranquilidade, uma vida mais próspera, uma vida de reconhecimento. Enquanto você continuar estudando os temperamentos somente por meio das características e tentando controlar, sem saber ao menos o que você está tentando controlar, você vai continuar com a sua vida travada. E você vai acreditar por muito mais tempo que os temperamentos não servem para nada. Que é um conto da carochinha, que é uma ciência ultrapassada. Pois eu digo para você o seguinte, que os temperamentos é uma ciência assim antiga, é um conhecimento muito antigo, mas que se a gente olhar sobre o aspecto do conhecimento profundo da sabedoria, nós vamos ver ele em todo o que a gente faz, em todas as áreas da nossa vida. E isso me permite viajar em áreas que eu nem imagino, como filosofia, como física quântica, né, como neurociência, para poder juntar tudo e alinhavar com todas as características de cada temperamento para me dar substância, para me dar massa emocional e racional. Porque daí se eu tenho o emocional e se eu tenho o racional forte, eu consigo colocar em prática, mostrar para o mundo a quem eu vim. Eu tenho um dom, você tem um dom, nós temos um dom. Um dom da qual Deus precisa que ele seja manifesto para a evolução do todo. Nós temos um compromisso com a evolução do todo, do universo. E esse dom, esse compromisso, ele só pode ser manifestado, criado e materializado quando eu sei os sentimentos que eu tenho, eu consigo compreender isso, eu respeito e eu acolho, eu entendo por meio do meu cérebro, com conhecimento de causa, isso, e aí eu permito que o meu tempero, o meu temperamento faça o resto do serviço. E aí eu vou estar executando o meu dom em prol da humanidade. Nós vemos aqui, não é de passagem, nós vemos aqui como contribuição para o todo. Enquanto nós tentarmos controlar as nossas características, o nosso tempero, nós vamos estar matando o nosso tempero. Né? Uma potência de uma pimenta, por exemplo, quando ela tende a ser controlada porque eu não conheço o sabor da pimenta, eu posso deixar de usá-la naquele prato que é essencial. Mas se eu sei administrar o tanto da pimenta que eu coloco no prato, o tanto da tristeza que eu coloco no prato, o tanto da alegria que eu coloco no prato, isso dá uma boa comida, mas sem controle, porque eu não controlo, mas eu posso administrar o tanto que eu coloco de cada um desses temperos dentro de um prato. Esse é o grande motivo pela qual, quando muita gente acessa os temperamentos, não consegue entender na prática, não consegue ver resultados práticos na sua vida, porque acredita que só as características e o controle vai fazer um milagre, e não vai fazer. Sem conhecimento profundo, sem sabedoria de como usá-los, nada, absolutamente nada vai mudar na sua vida. Fez sentido para vocês? Se fez sentido para vocês, comenta aqui embaixo como é que está a sua vida. E qual é o seu temperamento, se você sabe. Quero saber.